Vamos supor uma rodovia. Uma rodovia aqui no Brasil, por muito tempo, vocês sabem, porque vocês pegam muitas rodovias, são pedagiadas, com pedágio de barreira. Agora, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, você não vê essas praças de barreira, né? Você vê ali os pórticos e você passa conforme... Você vai direto. Você vai direto. O famoso free flow. Sim, Pois então, agora aqui no Brasil, essa foi uma tecnologia experimentada num desses ambientes de experimentação, esse sandbox. E hoje, a maior parte das rodovias que estão agora sendo concedidas já nascem com essa tecnologia de free flow. Então, vocês vão ver que vocês vão transitar em muitas rodovias novas direto, sem praça de barreira. Senhoras e senhores, terceira temporada do Boltcast. Estamos aqui com dois grandes amigos, presença ilustre aqui, Gustavo Ayala. Tudo bem, Gustavão? Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Tudo Você ótimo. tá com a cara boa, né? Tô com a cara boa, né? Não tá com a cara boa? Tá feliz. Tô feliz. Pode apresentar nosso parceiro aqui também. Olha, também aqui com o Henrique Campos. Henrique Campos. Henrique e Gustavo Ayala. Essa é a dupla da Boltcast, essa empresa que eu tenho imenso orgulho de participar sempre desse conteúdo. Mas nós temos uma convidada mais do que especial, porque nós temos uma relação familiar, acreditem. Olha só. Amiga da minha querida esposa Jéssica. Pois Vou mandar é. um beijo para minha esposa Jéssica, que está escutando, vê a gente também. Sim. Né? Você quer mandar um beijo para alguém também, Não. especial? Gustavo Pra minha quer mãe. mandar- Pra minha mãe. Pra mãe também, a família tá sempre... Ó, Isa, deixa eu contar aqui por que a gente faz esse podcast. Tem uma relação muito parecida com o seu conteúdo, né? Você tem o Infracast, né? A ideia é democratizar o nosso assunto de energia. E você faz com muita maestria também seu conteúdo. Então, primeiramente, obrigado pela sua presença. Muito legal que você está aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Dani, Henrique, Gustavo. Dá pra ver que você tá muito feliz. Foi ótimo ter recebida com esse sorrisão. Sorriso gostoso. Sorriso gostoso, maravilhoso aqui nessa casa de vocês. Eu também estou acompanhando muito o trabalho que vocês fazem. Queria parabenizar e dizer que é uma honra enorme poder participar aqui com vocês hoje. A honra é toda nossa. nossa. A honra é É nossa isso. porque o currículo dela, Henrique, é muito extenso, cara. Olha só. Sócia da ICO Consultoria, foi secretária executiva de Transporte Metropolitana de São Paulo, 2022-2023, secretaria executiva de Programa de Desestatização e responsável pela Unidade de Parcerias Públicas e Privadas, as PPPs, né, que a gente vai falar sobre isso também, é diretora da Divisão de Logística e Transporte e diretora do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a Fiesp, que todo mundo também conhece, presidente 2019-22 da InfraWoman Brasil, além de fundadora da Infracast, que é o seu podcast. Que currículo, tá certo aqui? Tá certinho, Nossa, obrigada, imenso. Dani. Mas, ó, você Superwoman. Superwoman. Não, vou contratar o Dani para sempre falar o meu currículo, né? Ah, Porque é muito mais divertido, né? entusiasmo, Mais eu divertido. adorei. Não, mas tem uma categoria aí, a gente sabe aí da sua vivência. É muito legal a gente receber as pessoas aí que são apaixonadas pelo que fazem e, sem dúvida, você é uma delas. Com certeza. Bom, a gente está falando muito sobre a evolução da iniciativa de sustentabilidade, né? De projeto de infraestrutura dos últimos anos. Quais foram os principais desafios e oportunidades para a turma também se compartilhar com a gente aqui? De sustentabilidade, né, Dani? Então, vamos fazer um recorte aqui para o mundo das PPPs. Então, Boa. só para a gente introduzir, o que são as PPPs, as parcerias público-privadas que a gente tem falado aí? São contratos de longo prazo que o governo faz com a iniciativa privada. E isso é feito por meio de uma licitação, Perfeito. que o governo escolhe alguém e fala, olha, um determinado serviço, que é um serviço público, eu vou passar a prestar, delegando esse serviço para alguém que preste super bem, melhor, e eu, governo, vou ficar como responsável pela fiscalização desse serviço durante esses 30 anos. Por que são parcerias? Porque realmente é um casamento que acontece nesse longo prazo entre duas pessoas completamente diferentes, que são a iniciativa privada e o governo, alguém escolhido da iniciativa privada. Em linhas muito gerais, essas são as PPPs, né? Tá. E aí a gente tem 3 possíveis formas de fazer parcerias público-privadas, de fazer concessões, na verdade. Uma delas é aquela que vocês conhecem muito bem, funciona muito no mundo da energia, que são as concessões comuns. Então, o governo vai lá, delega para alguém. Hidrelétrica.
tipo uma hidrelétrica. O cara vai lá, constrói a hidrelétrica, tem a concessão, sei lá, por 30 anos. Exatamente. Ou uma distribuidora, uma transmissora, distribuidora né? também, Então, sim. basicamente a distribuição e a transmissão hoje no Também, universo da infraestrutura, das concessões, são concessões comuns. Por quê? Porque elas são remuneradas. Então, o cara, ele ganha dinheiro por meio das tarifas que são pagas por todos nós. A gente acende a luz, apaga a luz, a distribuidora vai ganhando aqui a energia por distribuir essa energia para a gente. E vocês conhecem desse mundo muito melhor do que eu. Aí a gente tem a possibilidade de, eventualmente, se a tarifa for ficar muito alta, a gente fazer uma concessão que a gente chama de patrocinada. Ou seja, o governo ele coloca uma grana também. Então, além da gente pagar tarifa, o governo também paga para aquele cara que foi escolhido na iniciativa privada, a concessionária, mais um recurso por meio de uma contraprestação. E tem a concessão administrativa, que a gente não paga tarifa, e o governo é responsável por pagar, no longo prazo, qualquer que seja a remuneração desse privado. Por exemplo, uma PPP de educação, uma PPP de escolas, né? O serviço é gratuito. Então, o aluno não vai pagar por aquele serviço na rede pública. Quem vai pagar é o governo. Então, basicamente, em linhas muito gerais, Dani, esse é o universo sobre o qual a gente vai falar. E as iniciativas de sustentabilidade, e aí, assim, talvez eu seja um pouco polêmica nesse caso, mas acho que vale a pena aqui para a gente começar a discutir. Nós temos hoje um país em desenvolvimento. Certo. A gente ainda não chegou lá, não somos o suprassumo. Estamos um pouquinho longe ainda. Estamos um pouquinho longe Uns na 50 energia. anos longe. E batemos na trave o tempo inteiro, né? Mas tudo bem. Mas... Pois é, também tem isso. E na energia, a gente até que caminha muito bem. A gente tem uma matriz É energética verdade. Concordo. diversificada. 100%, sim, É um sim. oásis. É um oásis, né? é um oásis. E comparativamente com países mundo afora, Área, clima, né? Tudo beneficia. E por exemplo, o Texas é um lugar meio ilhado, né? Você não tem... E o Brasil é todo cortado por transmissão. pois é. A gente tem um sistema isolado que é em Roraima, mas comparado, já vai se conectar em breve. Com a rede. 2025 ou 2026 já se conecta. E o restante é tudo interconectado. Pois é. Então, assim, se a gente isola o mundo da energia e talvez até um pouco em alguns lugares do mundo das rodovias, a gente tem um gap muito grande nos outros setores. Então, vamos, por exemplo, pegar o saneamento. Rodovia no Brasil é desenvolvida? Rodovia no Brasil está em desenvolvimento melhor do que outros setores. Tá. Então, você pega, por exemplo, São Paulo tem uma malha excelente, né? Enfim, das 20 melhores rodovias do Brasil, as 20 estão em São Paulo. Caramba. Pois sabia. é. Olha isso. E tudo Interessante. isso é feito por meio de concessão. Das Todas tarifas as que a gente... concessões feitas aí. Pois é, isso traz segurança. Traz isso riqueza, traz- né? Porque você consegue fluxo, né? Pois é. Você sabe que na consultoria, na ICO, a gente está estruturando o programa de concessões rodoviárias de Mato Grosso, por exemplo. Legal. E o que a gente fala é que o importante. agro passa pelas rodovias de Mato Grosso. Lógico. Sim, sim. Tudo que é escoado, Brasil afora e Brasil para dentro, passa pelo agro e passa, Sem dúvida. não é? Então, a gente precisa ter melhores qualidades para essas rodovias. Hoje elas não são boas, assim como não é boa em Minas Gerais, na região norte a gente também não tem boas rodovias, mas o que está acontecendo nas rodovias é que esse modelo que foi testado em São Paulo está sendo reproduzido também no governo federal, né? Então, a gente tem diversas rodovias BRs, que vocês conhecem, e Sim. muitas delas são concedidas. E vários estados que também têm a competência para fazer rodovias também estão fazendo isso. Então, assim, a gente tem um caminho melhor para as rodovias. Agora, se a gente pega saneamento, gente... 50% da população, então eu tô falando de triste, 100 né, sabe? milhões. Não é tem, muito triste. não Não 50, tem. é muita Não coisa. faz... Chocante. Assim, Sim, não faz xixi na privada, entendeu? É bizarro, mas é bizarro. verdade. Sim. Sabe, Dani, dá aí assim a manchete, porque se eu estiver falando em palavras muito técnicas, eu acho que é bom realmente todo mundo se arrepiar Não, tá. com esse número, né? 100 milhões de brasileiros não Bizarro. têm banheiro em casa. É um absurdo. E para isso a gente precisa realmente transformar. Então, as PPPs e as concessões por si só, elas já são uma medida ESG no setor de saneamento. Boa, Porque sim. ela confere dignidade, ela é uma medida ambientalmente que traz muito mais sustentabilidade. Lógico. Né? Você, enfim, dispor corretamente daquele resíduo, né? Aham. Enfim, residencial ou industrial, você ter água potável, enfim, tudo isso que está na cadeia do saneamento, quando você não tem
você, enfim, tem aí... Você fica sem nada, chance mesmo. sem chances na vida. É. Então, o simples fato de fazer um projeto de infraestrutura, de fazer uma PPP, na minha visão, já é uma medida ESG. Sem dúvida, mas é importante a gente tocar aqui, você falou licitações, e a gente sabe que é um assunto que a gente estava falando nos bastidores, precisa ter uma empresa, né? Obviamente que a Bolt está aqui, já é consagrada, assim, Sim, já é confiável, mas a gente sabe que no Brasil, né, a gente tem casos enormes, né, de corrupção, contratos longos, onde beneficia, né, às vezes a empresa, os amigos, favores. Superfaturamento. Superfaturamento. Isso aí atrasa muito, né, e é uma Sim. parte que a gente precisa ser falada também, né, você Super. tem essa noção, né. Claro, não, total. Realmente, quando a gente fala em licitação, a gente estava Já. dizendo, né, já abre os Vem olhos. Lava Jato, vem, É. né. Arrepia todo mundo. E é verdade, assim, a gente é marcado, infelizmente, por um contexto de 2014 que teve a Operação Lava Jato, que teve impeachment de uma presidente, que teve uma série de restrições fiscais nos estados, enfim, de todas as naturezas. E, junto com isso, derrubou-se, né, enfim, e aí... não vamos entrar aqui no mérito de se foi bom ou se foi ruim, né? Enfim, tem coisas muito positivas da Operação Lava Jato, Sim. mas a verdade é que ela derrubou o que a gente conhecia de empresa de infraestrutura no Brasil. Sim. Empresas né? fortes. Enormes, né, Inclusive, uma das maiores da América Latina. É, né? exato. Exatamente. Obra em todos os lugares do mundo. É. Pois é, a África, né? Estava cheia das nossas construtoras também. Sim. E aí, esse contexto trouxe uma série de desafios e ele foi encarado pelas pessoas que tratam da infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque naquele contexto a gente entendeu que se a gente não tinha empresa, se a gente não tinha crédito, a gente vai falar possivelmente sobre o financiamento dessas obras. O BNDES, naquele momento, que era o grande Indutor, financiador, o indutor da infraestrutura, e como o Dani falou, os amigos do rei possivelmente tinham dinheiro um pouquinho mais barato, o BNDES também mudou completamente a sua postura de concessão de crédito. Verdade. Então, a gente teve uma recessão também nesse sentido. E a gente precisava, então, atrair, naquele contexto, um outro perfil de investidor. Você acha que pós esse período a gente teve uma paralisação, assim, a gente teve um retrocesso de infra no Brasil? Não acho, mas por quê? Porque, no fim das contas, eu acho que esse foi um capítulo que serviu para que a gente olhasse para as concessões de uma forma mais profissional. Que foi isso, né, que o Mais Dani estava séria, né? trazendo. Uma Mais coisa Para séria. organizar, né? Não Perfeito. significa que ainda não existe essa prática, mas eu acho que tem que ter, né? A gente vive num país da burocracia, mas nesse caso específico... Temos que fazer, mas temos que fazer direito. Temos que fazer Assim. direito, né? E a gente tem a Exatamente. possibilidade. Ô, Não, Isa, Henrique, tá desculpa certo. te interromper, assim, de verdade. Acho que tem que ser uns 12 episódios aqui, que é mais fácil, Já tá né? convidada pra Já tá próxima convidada, né? A temporada. gente... Eu venho. Não, pode participar do podcast, ela é muito boa. Melhor. É melhor. Né? Melhor, ela pode melhor. fazer o nosso. Desencana do Infracast, faz o Boltcast. Vamos fazer uma parceria? Vamos, lógico. fechou. Isso, Não, beleza. Vai adorar. Ó, você tem várias iniciativas espetaculares, né? E a gente tem alguns rótulos e a gente gosta de tirar eles. Você tem uma iniciativa que é a presença das mulheres, que é muito discutido sobre isso, na infraestrutura através da InfoWomen Brasil, que é muito bonito falar Brasil. Brasil. Me conta essa história, assim, porque eu acho que tem várias... quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade, ou quando a gente fala da presença das mulheres, obviamente tem uma mudança cultural, mas é legal você ter uma iniciativa e eu queria que você falasse sobre. Tá bom, combinado. O InfraWomen Brasil... É isso. Meio supla, né? exato. The Brothers of Brazil, papito. É meu essa pé. Ai, gente, esse Daniel não existe. Mas essa é um movimento. Começou como um movimento em 2018. Por quê? Porque, Henrique, Gustavo, quando vocês pensam em infraestrutura, eu tenho certeza que vocês associam rapidamente à força física. Força física, Força assim, bruta. engenharia pesada, né? Obra. Exato, CAPEX, né? Capital CAPEX, intensivo, exato. negócio que vai ali afundado, aquela infraestrutura. E isso sempre foi muito relacionado com a presença de homens. E é Sim, verdade, sim. né? Tanto é que os cursos de engenharia estão sempre muito Meu curso de recheados. engenharia civil tinham 3 mulheres de 45 alunos. Pois cara. menino. Então, é isso. Esse é o retrato da infraestrutura no Brasil. Sempre foi, tradicionalmente, pasmem, até quase 2018, era muito assim. E eu era secretária de Estado, né, naquele contexto, e era sempre chamada para representar o Brasil nacional e internacionalmente, para justamente falar sobre a atração de investimentos para São Paulo e para o Brasil. E naquele contexto, eu era sempre a única mulher que participava. Sempre eu
e mais 2 mulheres da organização, que eram mulheres que sabiam muito de infraestrutura, mas não sentavam à mesa. Caramba. E eu me sentia sempre um peixe fora d'água, mas ia lá, né? Sempre, inclusive, sempre fui muito feminina, muito, assim. Ia lá com meu vestido, com meu salto alto, que hoje eu não uso mais depois da pandemia, mas tudo bem. E, enfim, isso até foi uma crise, sabia? Poxa, será que eu posso usar vestido? Caramba, é permitido. É permitido? Pois é. Bom, mas não me acanhei, sempre ia com meu vestido. E nós estamos falando de quantos anos atrás? Pois Você é, poucos. Né? Pouquíssimos 2018, anos. 6 faz as anos contas, atrás. 6 anos. É pouca coisa. E aí, nesse contexto, a gente foi, essa delegação de pessoas para Londres e aconteceu um episódio na mesa que basicamente me interromperam quando eu estava falando sobre o Brasil, falando sobre São Paulo. E aí o presidente da mesa falou assim, eu não sei se vocês viram o que aconteceu aqui, mas isso daqui chama Mansterrupting. E, Isadora, você não deveria deixar isso acontecer, porque todos nós estamos aqui te ouvindo. Então, eu acho que você deve voltar a palavra e terminar de fazer sua apresentação. Eu fiquei tão constrangida, eu pedi 1000 desculpas. E aí, depois disso, essas meninas que estavam junto comigo naquele evento falaram, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, realmente precisamos. Pensa só, em nenhum evento de infraestrutura tem mulher nem na plateia, nem no palco. A gente precisa mudar esse contexto. Até para pontuar nesse assunto qual você acha que é o ativo da mulher na infraestrutura? Porque, assim, a parte organizacional, eu acho que dá de braçada, né? Você pega, assim, de infraestrutura, é uma coisa que você precisa não só colocar no papel, mas realmente organizar para o projeto acontecer. Onde você vê o ativo da mulher, assim, além do projeto, além do discurso? Eu acho que tem vários. E hoje nós somos 2.000. Daquelas 5, Legal, nós conseguimos caramba, juntar 2.000 mulheres e hoje é uma associação. Então, não é mais um movimento. Então, o InfraWomen hoje já está na sua 3ª presidente. Olha e isso. a gente tem diversas lideranças setoriais de saneamento, rodovias, energia. Aliás, vale a pena a gente talvez entrevistar alguém da liderança de Com energia, porque certeza. elas são sensacionais. Muito bom. E o que a gente foi percebendo, né? Era uma coisa que intuitivamente a gente já desconfiava, mas dá para pensar que a mulher, ela é 50% da força de trabalho, para começar daí, né? A gente tem 50% de mulheres Com certeza. no Brasil. Gostei não, acho. Sim. Já tá bom. Então tá bom. E infraestrutura é um setor em pleno desenvolvimento, com grande capital intensivo, com muita coisa para fazer, um universo enorme, e a gente precisa de talentos. Então começa daí. Você Muito precisa bom. trazer a mulher. E afora isso, os projetos de infraestrutura são políticas públicas. E as políticas públicas, elas são voltadas para homens e mulheres, para pessoas brancas e pretas, perfeito. para, enfim, todo um sem número de diversidades que a gente poderia trazer à mesa. Por que não a gente ter representatividade nas camadas de tomada de decisão quando a gente está falando de política pública? Seja no governo, seja nas empresas, seja em quem quer que estiver nesse cenário. Porque, vamos pegar aqui um projeto de iluminação pública. Hoje, das mais de 240 PPPs que foram celebradas de 10 anos para cá, isso sem contar as concessões comuns, tá? A gente tem mais de 40% de projetos que são projetos de iluminação pública. Então, vários municípios estão apostando nesse caminho. Para mim, como uma mulher branca, é uma coisa passear num parque sem iluminação. Eu vou me sentir completamente acanhada, acuada, sem segurança. Para uma mulher negra, então, ela tem todos os registros de estupros, de violência, do que quer que seja. E possivelmente, para vocês, é outra experiência passar num parque que não tenha tanta iluminação. Sim, com certeza. E talvez os homens Verdade. não compreendam Não tem essa sensibilidade. percepção, né? Exato. Essa perspectiva. Então, quem sabe, essas concessionárias de iluminação pública, e mesmo quem está fazendo o projeto, pode ter lá um indicador sobre segurança da mulher nesse parque. Assim, no ponto Perfeito. você abre uma perspectiva, né, que não está sendo falada e é uma pauta muito legal. Até puxando para esse lado, né, de ESG. ESG ou ESG? Eu posso falar ESG? Pode falar como Ou você quiser. ESG? No Não, Brasil porque- também tem gente que fala ASG, porque é ambiental, né? É. Mas, enfim. No setor de energia, caramba. que vocês conversam muito aqui, né? Como é que você acha que comporta essa jornada no setor de energia? E aí, eu acho que se eu for escolher o ESG, eu vou no G, na governança, que acho que tem um lado que você fala bem. Fechado. É verdade. Eu vejo que vocês já falaram bastante sobre questões ambientais, né? Sim, Enfim. verdade. E acho que esse é um tema importantíssimo, ainda mais com todos esses eventos que estão acontecendo. As questões sociais também, a gente acabou de tangenciar, por exemplo, esse exemplo do parque.
Mas a governança eu acho que é importante mesmo e geralmente ela passa desapercebida. Eu acho que as PPPs e as concessões, elas são por si só um bom mecanismo de você ter uma governança bacana de uma política pública. Você soma esforços. Então, tanto a iniciativa privada quanto o governo, eles vão estar muito dedicados a fazer um negócio acontecer no longo prazo. E mais do que isso, vocês, como iniciativa privada, vão conseguir entender facilmente isso que eu vou dizer. É muito diferente, em termos de incentivos, você ter um contrato em que você faz só a obra ou só o projeto, do que se você tem um contrato que você faz o projeto, a obra e você opera aquela infraestrutura. Sim. O seu incentivo e a grana que você vai ganhar, ele está muito mais no Mais momento sustentável, né? da operação do que no momento de afundar aquele capital. Você vai ter o cuidado de fazer uma infraestrutura resiliente e uma infraestrutura que esteja sempre modernizada para que na operação você tenha o menor número de perrengue possível. E isso acontece nas PPPs, isso acontece nas concessões. E mais, quando você coloca o governo para ser o fiscalizador desse negócio e o regulador, você precisa ter uma agência reguladora, por exemplo, esse tema da governança é importante por isso, que conheça dessa política pública, que se capacite para, enfim, entender o que é essa política pública e para trazer transparência para o processo, para evitar, por exemplo, enfim, o que aconteceu e que culminou com a Lava Jato. E para que você tenha aí um processo limpo, enfim, um processo que foque no usuário da energia, se for energia, que foque na inclusão, se a política for de inclusão e diversidade, que foque aí no resultado que aquele projeto quer expressar, e não nos interesses ali que não são absolutamente legítimos. Perfeito, muito bom. Teve um ponto que a gente estava comentando aqui, que foi o período dos apagões aqui em São Paulo, né? Todo mundo acompanhou. E aí começaram a comparar, né, da estatização do setor de energia com a iniciativa da Sabesp, que, aliás, só para pontuar, me parece, você participou da privatização da Sabesp. Parabéns, que, pô, né, muito legal. Conta um pouco aí como é que é essa relação e como que as pessoas enxergam também. Acho que é normal quando a gente está sofrendo uma turbulência que todo mundo culpe quem quer que tenha que culpar, né? Aliás, na coluna ESG, um dos grandes pontos que eu acho que a gente precisa chamar a atenção e que geralmente é passado desapercebido é o tema da comunicação. Perfeito. A comunicação é muito importante. E quando a gente tem projetos de parcerias e de concessões, a gente às vezes culpa a concessionária por algo que... Sempre sobra para concessionária, não tem jeito. Tem ruído, Tem o cara ruído. vai na empresa, né? Não tem jeito. Isso. Mas, Henrique, você sabe que no Rio Grande do Sul a gente sofreu com, né, esse Sim. evento climático que, enfim, todo mundo conhece, não vale a pena a gente aqui entrar nos detalhes. Quem está ajudando o governo a se reerguer são as concessionárias que foram contratadas. Seja a Corsã, privatizada no saneamento, a empresa de gás, as empresas concessionárias de rodovias, todas elas estão fazendo um mutirão para justamente ajudar o governo a sair dessas enchentes, né? Mas, assim, isso é só um detalhe. Sim. Mas voltando para a comunicação, a gente sempre tem alguma coisa que esparrama na concessionária, a concessionária culpada disso, culpada daquilo e tudo mais. A verdade é que a Enel, por exemplo, ela tem concessões há o quê? 30 anos. Sim. E aconteceu isso, e é normal que aconteça, porque a gente está num momento de grande modernização. E a tendência é que cada vez mais o tema da inovação e da tecnologia seja uma constante e a gente precisa adaptar os nossos contratos para perceber isso e para fazer mais e melhor. Com Mas certeza. ela é uma empresa constante, que sempre prestou um bom serviço, enfim. Agora precisamos modernizar o contrato, precisamos fazer mais investimento. Tá chegando Você falou no fim do 30 contrato. anos, né? 30 anos, Dani. Exato. A gente precisa aqui entender que o nosso leque precisa ser flexível para comportar as novas tecnologias que surgem. E o gestor do contrato, a agência, também precisa estar muito atenta para isso, né? Porque cabe também ao gestor e à agência exigir bons padrões e permitir que a concessionária acompanhe isso também com o retorno do capital. Faz total parte. Você investe em tecnologia, mas você tem um retorno para isso. Bom, Porque não adianta cobrar sem um cara ter um retorno também, né? Porque ele precisa Lógico. ter um justificativo investimento do cara. Não faz exato. Total. sentido, O né? desenvolvimento sustentável, ele é sustentável, mas ele precisa ter desenvolvimento e passa por Sim. investimento. Com E o certeza. investimento traz o retorno. Agora, é verdade, você tem toda a razão, Dani. Naquela época, a Enel, ela foi um motivo de grande atenção, porque quando uma
privatização está em xeque, parece que todas as privatizações ficam contaminadas. Como é que você quer privatizar se a Enel não entrega o serviço de qualidade? Como é que você quer privatizar a Sabesp, sendo que a Sabesp hoje é o suprassumo do saneamento no Brasil? E é. A Sabesp é uma boa empresa. Hoje a Sabesp ela serve 375 municípios, méritos de tudo que aconteceu, mas a Sabesp ela já era uma empresa com capital aberto em 2 bolsas, né? Tanto em São Paulo quanto em Nova York. E a Sabesp já tinha lá mais de 40%, 49% e tanto por cento do seu capital privado, né? E a Sabesp ela foi se modernizando, embora ainda fosse até pouco tempo atrás uma empresa pública. E foi, acho muito corajoso do governador manter, mesmo com todos os ruídos de comunicação da Enel, o processo de privatização da Sabesp e foi adiante agora realmente, como você falou. Foi correto, né? Ser feito, Muito legal, né? Foi correto. E acho que e agora beneficiou, né? Para quem quer investir também, né? E a coisa pública, você pode, né, ter... E abrir um precedente muito ruim, né? Se acontecesse uma concessão dessa, alguém falasse que não pode seguir. Meu Deus do céu. Total. Exato, é um Esse absurdo. é um choque de gestão Mas esse é um terrível. cuidado. E esse é um cuidado ESG, essa Sim, comunicação. E é exatamente. difícil de fazer. Agora, a Sabesp, a gente está falando, né, do saneamento, a lei, isso até é uma política pública ESG. A lei, ela trouxe agora para a gente uma exigência de que esses 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto, que eles tenham até 2033. Ó, que legal. Pois é. E o governador falou, na privatização da Sabesp, a meta não vai ser 2033, vai ser 2029. Ô, louco. Por isso que eu quero que legal. sejam levantados em mercado mais de 70 bi de reais para que a gente consiga investir Conseguir até entregar 2000. isso. Legal. Exato, porque desses 375 municípios, tem alguns que são universalizados, que a gente fala, tem outros que não. E eles querem ainda mais ganhar mais mercado, enfim. Vamos observar o que Já vai que você acontecer. falou a palavra mercado, nós temos investidores aqui. Vou até puxar você, Gustavão, que tem ações na Sabesp, porque a gente sabe deve ter entrado agora. Por isso ele tá feliz, Por isso que ele está Dani. feliz, é um dos motivos da felicidade. Sorriu. Mas teve uma aula que eu tive aqui nos bastidores que era das debentures. E eu adorei a palavra debentures, porque eu queria que você explicasse muito como é que funciona, Sim, né? senhor. Na parte que contribui, né? Assim, a gente precisa ter investimento. E você estava me explicando primeiro o conceito, né? Aberto em bolsa ou se tem o investimento da iniciativa privada. Primeiro vamos falar do conceito e como é que funciona também com sustentabilidade. Fechado. Infraestrutura, capital intensivo, muita grana afundada, né? A gente precisa depois amortizar esse investimento que foi feito no longo prazo, por isso que faz sentido PPP e concessão. Porque você faz aquilo ali e continua mantendo Precisa de o ativo. recurso. Precisa de grana, precisa de recurso. E essa grana, ela pode ser equity, né? Que a gente conhece, enfim. Dinheiro do Dani. Dinheiro do Ação aqui que eu Dani. tenho. Fundo do Dani. Fundo, Family exato. office. Fala pra todo mundo que eu fico O Dani é o maior investidor desse país. É. Pois é. Dinheiro do Dani ou de quem quer que seja o acionista daquela empresa. Ou pode ser dívida. E aí essa dívida ela pode ser um financiamento. Por exemplo, a gente falou do BNDES. Quando a gente falou da escassez, né, de recursos Sim. naquele contexto 2014, o BNDES era o principal provedor de crédito até aquele momento e deixava pouco espaço, inclusive, para bancos privados entrarem nesse mercado. Mas aí Tudo era BNDES na época, né? tudo, Henrique, era Tudo BNDES. era BNDES, me lembro. Todos os projetos, inclusive de energia. Né? Inclusive Sim. energia. E tinha a política dos campeões nacionais, enfim, um sem número de temas que a gente Sim. pode derivar daqui. O empréstimo com juros mais barato, né? Vale lembrar, né? Boa, Dani. Um empréstimo com juro mais barato, é exatamente isso, com juro subsidiado, né, digamos assim. Então, as taxas eram baixinhas. E aí, não tinha mercado pro privado, digamos assim. A partir daquele momento, enquanto o banco começa a rever o seu posicionamento como principal indutor e provedor dos recursos para a infraestrutura, outros bancos privados começaram a chegar no jogo. E aí, hoje a gente tem, por exemplo, o Santander, a gente tem Itaú Sim. participando aí desse financiamento da infraestrutura. Agora, essa dívida, ela pode também ser contraída no mercado de capitais. E aí, você tem títulos que financiam a infraestrutura. São Bolsa. títulos que são negociados em bolsa. Isso, Dani. Eu aprendi, né? Ela me Sabe? deu uma aula, assim, mas interessantíssimo, né? É isso, são títulos que são negociados em bolsa. E aí, no fim das contas, você fala, olha, né, o Henrique tem ali uma planta... Ou, vamos pegar uma coisa nada a ver que a gente ainda não falou. Um metrô. Você vai construir um metrô. A linha 6 do metrô é construída pela iniciativa privada. Puta, 18 bilhões de reais em investimentos. É muita coisa, é muita Sim. grana. Você precisa levantar esse dinheiro.
Cara, você tem várias alternativas. Só que você vai falar, olha, para essa fase específica, eu quero levantar essa grana no mercado de capitais. Aí você vai lá emitir um papel que o Dani vai comprar, lógico, porque ele tem muita grana. Você compra, e o mais interessante, você vira sócio da empresa no longo prazo. A empresa cresceu, o Brasil foi bem, você tá, e principalmente em infraestrutura, sem dúvida nenhuma, são as empresas que mais performam e são mais seguras para investidores. Você pega o Barsi lá, um dos maiores investidores da Bolsa, ele é um cara ele que investe energia pra caramba. Investe energia pra cá. Ele é da Bolt, ele deve ter alguma porcentagem também. Mas, de fato, é a linha de raciocínio, né, do cara. A gente precisa ser sócio do Brasil pro Brasil crescer, senão a gente anda pra trás, infelizmente. Exato, exatamente. E aí, nas debêntures, o que aconteceu? A gente teve uma lei lá em 2012 que criou as debêntures incentivadas. Então, se o Dani quisesse comprar uma debênture de infraestrutura ou uma debênture de um projeto de infraestrutura que já tivesse sido protocolada no ministério correspondente, aí tem lá algumas burocracias que precisavam ser vencidas, o Dani ia lá e conseguia comprar isso com alguns benefícios fiscais, algumas isenções, por exemplo, de IOF, imposto, exatamente. E isso fomentou um grande mercado de compradores de papéis, de compradores dessas debêntures. E foi super legal. A ponto de que, agora, recentemente, foram criadas por uma nova lei as debêntures de infraestrutura. Por quê? Porque a gente percebeu que nesses anos que passaram desde a edição da lei que trouxe as debêntures incentivadas, a gente fomentou um grande mercado de pessoas físicas. Olha só. Então, que Dani, legal. que é muito rico, o caso do Dani. Exato, Gustavo tem toda a razão. Pô, daqui a pouco eu vou ser sequestrado aqui no podcast. Eu sou mais pobre, mas tudo bem. Pode me usar de Não, mas vamos pegar suas debêntures. Vou tomar todas as debêntures. O que eu investi lá no passado. Pode me usar de Então, essas debêntures que hoje são milionárias, trilhardárias, então, elas foram realmente compradas por pessoas físicas. Gustavo comprou, Henrique comprou, Dani comprou. Legal. E aí, a gente desenvolveu esse mercado. Pô, que legal, a gente trouxe mais gente para a Bolsa comprando esse papel. Mas e aquele investidor qualificado? Ele não tem isenção de IR. Para ele não faz sentido. E aí as debêntures de infraestrutura, elas vieram pensando no emissor. Então, você ganha um benefício correspondente, mas que se traduz, entre muitas aspas, tá? Aqui eu estou explicando de uma forma genérica. Bem didático. Tô aprendendo bastante. É uma aula, de verdade. Imagina, gente. Vocês que dão aula. Mas que se traduz em benefício para o próprio projeto. Então, ao invés de ser o comprador quem ganha esse benefício, é o próprio projeto, exato, que vai ter uma taxa ali diferenciada, menor, possivelmente, para contrair esses recursos que vão ajudar a desenvolver a infraestrutura. Isso incentiva a turma a fazer mais, né? Emitir cada vez mais debênture no mercado. Né? Você movimenta o mercado, né? E dando resultado, a turma fica mais animada. Vamos falar de... A gente tem uma relação também de políticas públicas, né? Tem algum modelo que você acha legal dividir com a gente, de infraestrutura, sustentabilidade, assim? Porque é um lugar que você está do outro lado da mesa, né? A gente não está. Ela trabalhou, privatizações, Sabesp, governo, alinhamentos também estratégicos, né? Consultorias. Qual que é o modelo legal, pode ser aqui do Brasil mesmo ou de fora, que você consegue mostrar pra gente? Tem vários modelos interessantes, né? Eu acho que os contratos de infraestrutura, eles são muito criativos. Mas se a gente pensar assim, né, na regulação, eu tenho visto que cada vez mais as agências reguladoras nacionais, especialmente, e aqui no contexto de São Paulo também a Artesp, de alguma forma, tem trazido um olhar bacana pro ESG, né? Pro desenvolvimento sustentável. E aí, enfim, são muitas agências, são muitos projetos e, assim, em linhas muito gerais, eles estão atentos a, por exemplo, políticas de descarbonização da infraestrutura. Eles estão atentos, a gente ainda não tem, né? Eu acho que vocês entrevistaram a Natasha, a gente ainda não tem um mercado regulado de crédito, exatamente. Mas a gente tem iniciativas de descarbonização. Por exemplo, o que a Agência Nacional de Transportes está fazendo com a frota de ônibus, né? Ela está incentivando a troca da frota, né? A substituição por ônibus mais modernos, menos poluentes, que, né, enfim, de alguma forma contribuem aí para a emissão de carbono. Então, isso vai ajudar a diminuir. Enfim, tem diversos exemplos. E aí, em cada contrato também tem espaço para criatividade. Então, você vê, por exemplo, o Rodoanel de Minas Gerais. Foi um projeto licitado há pouco tempo.
Na época era o secretário Fernando Marcato, que também quero mandar um beijo, que é meu marido. Bom Vai nos secretário. ouvir, bom secretário, excelente. Faz secretário. um excelente trabalho. Em casa, inclusive, né? Casa também Boa. dele. Maravilhoso, aquele secretário incrível. Ó, não tem um A pra falar dele. Foi secretário, Foi secretário, foi do secretário do governo. Zema. Do Zema. Do Zema durante legal. os primeiros anos, né? Durante o primeiro mandato. Recebeu um convite para permanecer, mas aí engravidamos, voltamos para São Paulo. Bom motivo. E aí, enfim, esse secretário, ele realmente licitou esse projeto do Rodoanel e foi super interessante. Por quê? Porque foi o primeiro projeto que contou com uma cláusula ESG muito legal, muito completa, e que tinha lá, inclusive, a necessidade da concessionária fazer o que a gente chama de auditoria, uma due diligence, né? Brasil, due diligence, em direitos humanos. Ah, legal. Caramba, Era super legal. nunca vi isso. Então, assim, Interessante. é super interessante. É. A cada ano, a empresa ela precisa, né, ter ali algumas práticas que ela precisa cumprir, seja de inclusão, seja de sustentabilidade ambiental, seja de processos de transparência, de gestão. E se eventualmente, porque a ideia não é punir, né? A gente ainda não está num ponto em que a gente precisa colocar ferro em quem não consegue cumprir. O Brasil, de novo, sei que é polêmico, o Brasil está em desenvolvimento, a gente precisa ainda fazer muita Tem um coisa. caminho, Tem um né? caminho. E a gente é sensível às questões sociais e ambientais. A gente entrevistou agora no Infracast o presidente da CETESB. Foi super legal essa entrevista, vai sair em breve. E essa entrevista, ela diz, por exemplo, como que a CETESB tem olhado para as questões ASG, ESG e ESG de todos os projetos de infraestrutura. Como eles têm criado, por exemplo, protocolos mais inteligentes e mais rápidos de aprovação do licenciamento ambiental, mas sem desconsiderar as coisas que são importantes. Muito bom. É super bacana. Esse episódio realmente tá muito completo. E o Brasil é sensível às questões ambientais, Sim, sociais, muito. e agora cada vez mais de governança. Mas a gente ainda tem muito tem um pavimento, caminho. tem um caminho. Você só citou, né? Você trabalhou com o Tarcísio, acredito, né? Com o Zema também, mas é uma coisa importante aí que são políticos que olham para a iniciativa privada, né? E muitas dessas obras, com essas licitações que são de 40, 50 anos, às vezes o cara quer fazer uma nova obra sem terminar o que já tinha. Eu acho que essa é uma linha de raciocínio interessantíssima para a infraestrutura, né? Você também verdade. acompanha também nessa forma, acredito. Absolutamente. Acho que eu trabalhei com muitos governos, muitos governadores, é verdade, concordo, o Zema e o Tarcísio estão muito alinhados com a iniciativa privada e com essa visão de que a iniciativa privada vem para somar, mas eu tive o privilégio de trabalhar num estado de São Paulo que vem há 24 anos adotando essa política de olhar para o setor privado como aliado, não como inimigo. Acho que é por isso que São Paulo, desculpa interromper, mas é por isso que São Paulo, a gente brinca que é quase um país dentro do Brasil, né? É verdade. Nova York, Principalmente em termos de infra. Nova York, Tupiniquim, né? Nova York, Tupiniquim, né? Desculpa de interromper, mas Não, mas a gente o brinca Brasil lá tem na que Bolt, olhar, né? né? São Paulo é um país dentro do Brasil. Coisas E acho que acabam- muito por conta disso que você acabou de falar. Porque São é a governos mentalidade, né? que abraçam a iniciativa privada, né? A primeira ferrovia do Brasil foi São Paulo também, né? Então, você já vem lá de... né? Realmente, São Paulo na frente. A linha, né, da Rumo, a Malha Paulista, ela é realmente uma das principais ferrovias aí do Brasil e ela escoa aí uma superprodução incrível pelo Porto de Santos. Então, é isso, né? O presidente da Rumo veio aqui, né? O Beto, né? Não sei se Bom, eu lembro bem. Boa. Aliás, já que a gente está nesse papo, vamos falar sobre inovação e tecnologia, que eu acho que é uma das bases aqui. A turma adora aqui. Temos estudantes não, temos palestrantes de Harvard aqui, né? O tempo inteiro. Aliás, eu quero mandar um abraço para a turma de Harvard, porque alguém tá escutando a gente lá, não é possível, né? Sempre alguém me aborda, pô, escutei. Tem que ser uma legenda aqui. Não é? Em inglês Harvard aqui. Cast a gente vai fazer ainda, Por né? isso que a gente tá usando tantos termos em inglês. É lógico. É isso. Não, mas Of já course. teve gente que já foi lá porque lá na Bolt fica passando, né? Na entrada fica passando os episódios. Os caras falam, pô, tem que colocar legenda, né? Tem que colocar Porque, legenda. Agora no YouTube você vai sabe muita que tem gente de inteligência fora lá. artificial que você pode até, né, traduzir simultaneamente. Em português and in English. And in English. Em espanhol também, quero ser na consulta. Sim, em espanhol. Mas me fala o que tem de tecnologia e inovação para você na infraestrutura. Porque a gente tem muita coisa que é barulho também, é importante falar, né? Quando a gente Sim. vai para o setor, né, mais tecnologia, inteligência artificial de fato é muito legal. Acho que para logística, né, isso aí funciona sem dúvida. Surreal. Mas você que está lá dentro, o que você está vendo? Putz, muita coisa. E sabe o que eu acho legal? Esses contratos de longo prazo, eles
percebem que a nossa realidade ela está se transformando muito rapidamente e ela não acompanha o planejamento, graças a Deus, né? Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer em 1, 2, 5, quanto mais 30 anos, não é verdade? Uhum. Então, assim, qualquer projeção que nos ampare na precificação, vocês são investidores, vocês conhecem desse tema do fluxo de caixa. Você vai fazer um fluxo de caixa de 30 anos, você tem ali as bases, mas você não tem o que vai acontecer em cada uma das linhas. Isso, lógico, é imprevisível, né? 30 anos... Só tem certeza que não vai acontecer aqui. Exatamente. Você só tem certeza que tem muita incerteza. Que vai mudar o... Coloca as premissas, Excel aceita tudo. É difícil. É isso, aqui no mundo... Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, que assim, né? Até o passado é incerto. Até o passado é incerto. É isso, já diriam os maiores economistas. Principalmente a energia também. É verdade. Pois é, até o passado é incerto. A gente tem aí várias coisas para provar isso. Mas, de qualquer forma, existe ali nas PPPs e nas concessões uma tentativa de você ter ali uma projeção de longo prazo para você poder precificar o que é aquele ativo, normal, natural. Agora, os contratos mais modernos, dando conta de que a nossa modernidade ela é uma transformação muito rápida, um mundo hiperglobalizado, enfim, tudo na palma da nossa mão, literalmente, os contratos eles têm trazido, tantos contratos quanto as agências, e aqui me permitam, têm trazido um negócio que é um ambiente de experimentação. Enfim, um sandbox. Bonito. Sandbox. Sandbox, exato. É um sandbox em que as partes podem testar a inovação. Porque, vamos supor uma rodovia. Uma rodovia aqui no Brasil, por muito tempo, vocês sabem, porque vocês pegam muitas rodovias, são pedagiadas com pedágio de barreira. Agora, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos... Você não vê essas praças de barreira, né? Você vê ali os pórticos e você passa conforme... Você vai direto. Você vai direto. O famoso free flow. Sim, Pois então, agora aqui no Brasil, essa foi uma tecnologia experimentada num desses ambientes de experimentação, esse sandbox. E hoje, a maior parte das rodovias que estão agora sendo concedidas já nascem com essa tecnologia de free flow. Então, vocês vão ver que vocês vão transitar em muitas rodovias novas direto, sem praça de barreira. Muito bom. A Tamoios, por exemplo. Demais. Quem for pro litoral agora, litoral norte, lá, a gente tem casa em Guaicá. A gente pega a Tamoios. A Tamoios agora vai ser só por pórticos. Então, vocês vão começar a reparar isso também em outras rodovias. Vamos passar o final de semana lá quando você convidar, porque aí... Por favor! Não, primeiro a gente tem que receber um convite para ir pra Bolt, né? Exato. Porque até hoje, né, Dani? Não, tem como. O convite não faltou. Deixa eu fazer uma pergunta que você já estava falando antes de ser interrompida, né? Na parte masculina, não, na Inglaterra, né? Que aconteceu todo esse episódio, né? Que você iniciou. Você também morou na Inglaterra? Morei. Por um breve período de tempo, assim, 4 meses, mas foi ótimo. Mas uma defesa minha pessoal é que você precisa ir viajar, você vê que você abre tua cabeça, são experiências inigualáveis, é muito legal você, né, abrir a cabeça. O que tem de referência que você viu, né, viajando ou estando lá fora, na infra, sustentabilidade, que você consegue aplicar para cá? Putz, muita coisa. Na verdade, esse modelo, né, das construções das PPPs, eles nasceram da experiência britânica mesmo, de como fazer projetos, né? Que legal. Lá eles têm um mercado mais bem desenvolvido e também um mercado de financiamento muito bem desenvolvido. E aí, como as PPPs, elas são esse universo que eu contei para vocês, né? Com um financiador muito protagonista, né? Ou essa estruturação do capital é parte muito relevante do que é um projeto como esse. E no Reino Unido, né? Enfim, a gente tem uma estrutura, um mercado de capitais muito bem desenvolvido, um mercado financiador muito bem desenvolvido. Foi muito natural que esse mecanismo surgisse lá. E depois ele foi sendo espalhado o mundo afora e o Brasil bebe de tudo que aconteceu no que a gente chama de PFI lá, que é um programa de Project Finance e, né, voltado para a infraestrutura. É um programa de desenvolvimento da infraestrutura que, enfim, já tem muitos anos, antes da década de 90, já acontecia por lá. Então, tudo que a gente vê acontecendo por lá, a gente, de alguma forma, tropicaliza aqui. Claro que a gente pega outras experiências. Por exemplo, agora, a gente tem uma lei que está se modernizando no tema dos seguros. Seguros é muito ESG. Porque, risco... Calcular risco é o que a gente não faz no Brasil, né? Exato, Você vê sempre quando tem uma tragédia, aconteceu, já poderia ter infra...
logística, ter pensado lá atrás e a gente vai lá e sempre faz a mesma coisa. Exatamente. E o nosso mercado securitário, ele ainda é muito subdesenvolvido. Infelizmente. Você fala isso muito, né? Você fala isso, Gustavo, conta. Não. Fala aí. Não, o mercado americano é muito mais desenvolvido, né? Exato. E a gente aqui é raro o cara que tem seguro de alguma coisa, né? Sim. Não, mas eu digo assim, tudo que você for pegar, assim, que você resolver até um problema, sei lá, doença, é prevenção, né? Se você for antes no médico, você vai possivelmente melhorar. Exato. Uma empresa enorme que tem um contrato longo, inclusive, quando você vê que dá um problema, é se pensasse a longo prazo. Por exemplo, às vezes a gente tem alguns isso. produtos lá que o mercado está se modernizando, né? A abertura do mercado. Então a gente quer securitizar algumas coisas, a seguradora não faz. Né? Aí você começa, se não for aquele by the book, né? É um negócio que... Então você tem que ter um processo novo, né? É muito burocrático. Não, você tem que ter uma educação, né? Educar a turma para chegar até num novo produto, né? Perfeito. Então, com o Mercado Livre se expandindo, a gente tem diversas contrapartes. Então, a Bolt é muito rigorosa com as contrapartes dela. Legal. Tá? Então, assim, o último evento de crédito relevante que a gente teve tem mais de 10 anos, né? Na Bolt. Então, essas contrapartes que a gente conhece muito, conhece o balanço, conhece as pessoas que estão gerindo. Agora, quando você vai para o mercado varejista... Vender no porta a porta. No porta a porta, a gente tem a padaria que famosa aqui em São Paulo, que é nosso cliente. Mas assim, ela, às vezes não tem nenhum balanço, às vezes tem, tá? Às vezes é bem organizado, mas outras vezes esse pequeno comércio não tem esse nível de organização. Você não consegue exigir uma garantia, mas não uma fiança bancária para um conta de energia. Você fala, não, peraí, eu compro aqui da Enel sem ter isso, né? Então como é que você vai exigir isso dele? Então vamos securitizar toda essa carteira e agora as seguradoras, isso a gente já está falando já há muito tempo, né? Agora as seguradoras já estão, algumas mais inovadoras já estão colocando esse produto para a Bolt poder usufruir. Excelente exemplo, é muito perfeito. Bom. E é isso, acho que os Estados Unidos realmente têm agora começado a influenciar o Brasil nessas práticas, né, do mercado securitário. Mas a gente ainda está muito atrás. Gustavo tem toda a razão. Boa. E aí, na infraestrutura, a gente começou a ter normativos e legislações que fazem com que a gente se aproxime do que é a prática lá. Por exemplo, e aí também super ESG, governança. As seguradoras nos Estados Unidos, o Gustavo sabe disso, elas têm um terceiro contratado que acompanha todos os eventos possíveis de risco. Ele é um mitigador por si só. O cara vai na obra e ele fica ali, gente, não faz assim, não faz assado. Ou se for fazer assim, vou fazer um relatório assim, assado. Que vai chegar pro segurador. É quase um dedo duro. Quase um dedo duro. Exatamente. Mas pelo menos se protege, né? Se protege. E aí, aqui no Brasil, a gente começou a ter verificadores independentes, que ainda não estão sendo utilizados pelos seguradores, mas estão sendo utilizados pelas concessionárias. Existe. Nas PPPs existe. Hoje, sei lá, pouco mais de 40% das PPPs desse universo de 230, não das concessões comuns, das PPPs. Hoje a gente tem verificadores independentes que são contratados pela concessionária ou pelo Estado e que ajudam na mitigação desses riscos e no preenchimento das lacunas contratuais. Dá para fazer um podcast aqui só sobre verificadores independentes. Sabe que eu tava pensando, assim, nesse episódio, em fazer uma apresentação como se fosse o segundo episódio da participação da Isa aqui, porque é tão legal. Eu acho que é o episódio que tá fluindo, assim, e a gente tem um tempo, infelizmente a gente faz um tempo menorzinho, assim, né, até para passar mais rápido, mas passou muito rápido. Até a última pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você, já que a gente falou tanto de calcular risco, né, como é que você vê a possibilidade de garantir um projeto de infraestrutura, como a gente está falando aqui, que não seja só sustentável, pensando também nas mudanças climáticas, que é o assunto agora que a gente está vendo, infelizmente, Rio Grande do Sul, o mundo inteiro está sofrendo com isso. Como é que a gente consegue avaliar esse desafio para o futuro? Difícil, Dani. E aqui no Brasil, a gente tem ciclos muito menores dos eventos. A gente não é considerado um país arriscado do ponto de vista de... Desastre natural. Desastre natural, exatamente, Henrique. Sim. Porque a gente não tem terremoto. Até ano passado. Até ano passado. Mas, pra falar a verdade... É verdade, não tem. Não, você pega os Estados Unidos, né? Um alerta geral, né? Tudo. Furacão, terremoto, enfim. A gente não tem Japão, né? Japão. Mas a gente tem muita coisa. A gente tem
secas extremas. A gente tem enchentes, que o Rio Grande do Sul foi uma, mas o que aconteceu no litoral de São Paulo acabou... Total, é recente. E um ano antes foi no Rio. Verdade. No Rio, no litoral do Rio. Santa Catarina, vocês lembram? Ficou totalmente inundada. Então, assim, a gente esquece... Projetos urbanos, né, totalmente inconsequentes, né, que a gente cresceu de uma forma exacerbada e a gente não soube controlar também. Pois é, e os projetos urbanos são infraestrutura, né? Então, eu acho que, assim, o simples fato de a gente fazer alguma coisa com relação a isso, nas PPPs e nas concessões, já é por si só uma política pública muito acertada. Porque o governo é muito amarrado. Ele precisa fazer licitação para comprar uma caneta. Ele não pode escolher quem ele quer contratar. E faz sentido, porque a gente vem de um passado de corrupção e tudo mais. Mas quando você tem uma concessão, como essas das quais a gente está tratando, você tem flexibilidade, o privado pode contratar aquele que te entrega a melhor qualidade. Então, o planejamento, a execução e depois a conservação e a manutenção de tudo isso ficam a cargo da concessionária, que pode trazer qualidade para aquele serviço. Planejamento urbano, execução das políticas públicas urbanas, nas smart cities, por exemplo, ou em qualquer que seja aí, né, o escopo desse contrato, já é por si só um negócio muito interessante. Como eu disse para vocês, no Rio Grande do Sul, a gente tem as concessionárias hoje apoiando o governo na reestruturação de tudo o que seja, né, enfim, relacionado a rodovias, relacionado a gás, relacionado à energia, relacionado a saneamento. São eles quem estão ali segurando as pontas. E hoje se estuda, inclusive, aliás, é interessante depois vocês quem sabe, entrevistarem o secretário de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Ele é um cara interessante. Belíssima ideia. Eu posso fazer a ponte, os dois, ele e o adjunto são incríveis. E eles têm falado que eles querem ampliar o escopo das concessões existentes para que elas possam, inclusive, pegar novos trechos rodoviários, para que elas possam pegar novos bairros da cidade, para que elas possam distribuir água para outros municípios, eventualmente. Porque é isso, traz uma flexibilidade. Agora, o financiamento, né, ele tem que caminhar com essa tendência. A gente já vê que a Bolsa ela tem sido um ambiente de inovação do financiamento. Com a saída do BNDES, como eu falei para vocês, a gente viu a diversificação também do portfólio de alternativas. A gente tem os títulos verdes, né, os títulos azuis também, que são relacionados a projetos de água, por exemplo, que são os títulos azuis, e eles têm lá alguns requisitos que precisam ser cumpridos para que o projeto seja elegível a receber, né, esse tipo de financiamento, da mesma forma como os verdes. E acho que cada vez mais a gente caminha para adotar padrões nacionalmente interessantes, mas internacionalmente também considerados como adequados, apropriados. É isso, estamos no caminho, Dani, mas... Olha, deixa eu falar uma coisa. O nome dela é Isadora Cohen. A Isa, você pode colocar no InfraCast lá, que ela também tem um conteúdo. Foi uma aula, assim, didática, perfeito. Muito legal conhecer a sua história. Pô, dá saudade de vocês também. Isso aqui, e aí? É com essa alegria no rosto aqui desses rapazes que a gente agradece imensamente a sua participação no podcast. Você deu uma aula, foi um show impressionante como você tem repertório. E como eu falei no começo do episódio, você ama o que você faz, por isso que ficou tão legal. Parabéns. Com certeza. Eu parabenizo vocês, agradeço demais. Henrique, Dani, Gustavo, me chamem sempre. Já aceitei o convite de ir lá conhecer a Bolt agora. Boa, combinado. E a gente vai pra Guaicás, né? Guaicá, por favor. Ou te vejo na Hebraica lá, vai ser um prazer. Jogar um beach tênis. Boa. Boltcast, essa é a 3ª temporada. Semana que vem, estamos de volta com mais um episódio. Valeu!